Graças a Deus, ouça bem, muitas são as aflições do justo. E lembrando a você o seguinte, que os justos, diz a Bíblia que eles viverão pela fé. Mas o Senhor Jesus, ele promete nos livrar de todas as aflições. Perceba uma coisa, meu querido. Perceba algo muito valioso, muito importante. A palavra de Deus, ela não está dizendo que o justo não terá aflições. Pelo contrário, vivemos neste mundo, porém, nós não pertencemos ao domínio desse mundo, às aflições desse mundo, às seduções deste mundo. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que em meio às aflições, ele nos livrará. Entenda bem isso. O Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, não é um contrato de conforto vitalício. Muita gente que entra no Evangelho, que procura uma igreja, eles apenas o fazem esperando conquistar uma estabilidade financeira, esperando a prosperidade econômica. Muitos estão ali para isso. Muitos só querem uma estabilidade permanente, de paz, algo ininterrupto. Muitos só querem, na verdade, a ausência de problemas. As pessoas, elas acham que terão uma felicidade constante, que tudo vai ser um mar de rosas. Mas o próprio Senhor Jesus, ele declarou o seguinte, ele disse e afirmou, no mundo tereis o quê? Aflições, lutas, batalhas, decepções, no mundo. Mas ele diz o seguinte, olha, tem de bom ânimo, que a sua fé ela seja de bom ânimo. Porque ele diz assim, eu já venci o mundo, ou seja, eu já venci tudo isso. Mas o Senhor Jesus, meu querido, ele nunca vendeu uma fé baseada em conforto, unicamente em paz no mundo, em alegria constante. Mas o Senhor Jesus, ele ofereceu a presença dele, do poder de Deus, no meio da dor, no meio das lutas, em meio às tribulações. Todos os problemas enfrentados no decorrer dessa vida, ele promete estar ali presente. Então, o problema é que hoje muitos pregam e prometem, fazem promessas mirabolantes e colocam no coração as expectativas erradas, gerando nas pessoas muitas decepções espirituais. E ouça, quando alguém acredita que se eu estou com Deus, nada dará errado, ou seja, na primeira barreira, no primeiro desemprego, no primeiro não, na primeira enfermidade que ela enfrenta, nas lutas enfrentadas, na primeira crise, talvez na família ou no casamento, no relacionamento, o que acontece? A pessoa, ela então se decepciona, ela fica frustrada e essa pessoa acaba colocando essa frustração, dizendo que Deus falhou, dizendo que Deus não cumpriu com as suas promessas. Ah, Deus não existe. As pessoas falam isso e elas acabam abandonando a presença de Deus. Mas ouça, quem na verdade falhou foi a expectativa criada, muitas das vezes, por meio da pregação daquele pastor, pelas promessas mirabolantes que fazem através de campanhas, de propósitos, mas não foi a promessa de Deus que falhou. Deus, ele nunca prometeu para você, para mim, a ausência de sofrimento, de lutas, de batalhas. Ele prometeu sim o sustento, ele promete a sua presença. Deus, ele promete a sua consolação. Deus, ele nos promete, de fato, o livramento, a salvação eterna. Ah, meu querido, entenda bem. Entenda que o sofrimento produzido por essa vida, por esse mundo, ele até faz parte da formação da pessoa. Mas vamos ver como exemplo a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, e mesmo assim, o que aconteceu com Jó? Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu até a saúde dele. Mas no final de tudo, Jó, ele declarou o seguinte, ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Amigo, querida, o sofrimento, ele não destruiu Jó. Ele não fez com que Jó fosse arruinado, não. Ele aprofundou a revelação divina de Deus para ele. Claro que a gente não pode aceitar o sofrimento como merecimento, como castigo, como uma sina. Não, jamais. Porém, a aplicação para o missionando vidas, para o propósito de família intercedendo
por famílias. Sabe por quê? Muitas famílias que nós iremos alcançar através da palavra de Deus, através da oração, nós vamos ali encontrar pessoas decepcionadas com as igrejas, com Deus, é verdade. Pessoas que estão feridas pela própria religião. Pessoas que estão decepcionadas com a igreja, com o pastor, com o bispo. Mas muitos são os que estão frustrados porque a bênção não veio. Portanto, entenda bem isso. É preciso a gente então ensinar que o evangelho não é uma fuga da dor. O evangelho, ele é a força de Deus dentro da dor, dentro daquela situação. Ele é a esperança quando tudo talvez pareça desmoronar. Então Deus ali, ele se faz presente. Entenda, meu querido. Se hoje você está em paz com Deus, louve a Ele, agradeça a Deus, seja grato. Por isso que ele disse: em tudo dai graças a Deus. Mas não construa a sua fé baseada na estabilidade do momento, da situação. Construa a tua fé sobre a rocha. E quando vierem os fortes ventos, quando a tempestade chegar, então você não vai abandonar a Deus. Pelo contrário, a sua fé, a sua alegria está na certeza de que você não está sozinho. Você está me entendendo? De que você não está sozinho dentro daquele barco em meio à tempestade, como disse a Bíblia, em meio aos fortes ventos. Você não entra em desespero, porque o Senhor, Ele está contigo. Escute bem, meu querido. Se o sofrimento, ele faz parte da nossa caminhada nessa vida, então você vai compreender o seguinte: a última palavra nunca vai ser a do sofrimento. Você pode estar certo disso. A última palavra, ela é do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, a resposta, a solução, ela vem pela manhã. A tempestade, ela pode querer sacudir o barco, apavorar as pessoas, mas o Senhor Jesus, ele continua dentro daquele barco, ele continua ali com a gente, ele não abandonou o barco. O mesmo Deus que permite o processo é o mesmo Deus que garante o propósito da vitória. Talvez hoje, na atualidade, alguém esteja pensando o seguinte: eu não estou vivendo em paz, eu não estou vivendo uma vida prometida por Deus, eu estou vivendo uma luta. Então, ouça, receba essa esperança aí no seu coração. A luta, ela não é uma prova de abandono. A luta, ela é um cenário de manifestação do poder de Deus. Meu amado, ouça bem, entenda isso. O ouro, ele só vai brilhar depois do fogo, depois de ser depurado pelo fogo. A oliveira só libera o azeite depois da prensa, da pressão. E o cristão, o que vive pela fé, ele vai descobrir a profundidade da graça do nosso Deus, do favor imerecido do Senhor, quando a gente então passa pelo vale, pelas lutas, pelas batalhas. O próprio Senhor Jesus, ele passou pela cruz antes da sua ressurreição, antes de se cumprir o propósito de Deus. A cruz, ela não foi o fim de tudo. A cruz, ela foi o caminho para a glória de Deus. Se hoje, meu querido, você está num processo difícil, então faça isso, permaneça firme com Deus. Se hoje, nesse momento, você está cansado, talvez se sente sem forças, não solte a poderosa mão do Senhor. Se hoje, meu amado, minha querida, você está chorando, está derramando lágrimas, saiba de uma coisa: o céu está trabalhando ao seu favor. O próprio Deus está atuando em seu favor. Porque o sofrimento, essa dor, ela é temporário, mas a promessa de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E aquele que começou a obra, boa obra na sua vida, na nossa vida, ele é fiel para completá-la. Levante a sua cabeça, erga os seus olhos, respire fundo e confie mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. Porque a sua história, ela não vai terminar em dor. A sua história, ela vai chegar ao alcance da vitória. Fique em paz, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um forte abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques.